Fala deles. O vídeo de hoje cobre um duelo entre Mai Valentine e Yami Yugi, onde foram utilizados 2 episódios do anime e 5 capítulos do mangá. E ao contrário do último vídeo, esse episódio foi bem fiel ao material canônico. E como foi feito no duelo anterior entre Pegasus, eu irei deixar para comentar as alterações de efeitos de cartas após o encerramento do duelo. Sem mais delongas, e bora para análise. Episódio 29, Conduzindo a Tentação, Sombras no Olhar, capítulo 55, A Elegante Mai. Após o discurso de Pegasus, mostrando quais seriam as premiações que aguardavam o vencedor do reino, e Yami estar louco para amassar o Pegasus nas cartinhas, temos o início oficial das finais do reino dos duelistas. Crockett, em ambas as obras, pede para que os duelistas mostrem as cartas que, além de legitimar sua presença no reino, mostra qual seria a glória desejada, caso claro fosse o vencedor. É interessante reparar que Mai, no anime, mostra apenas uma carta, que seria a honra do rei à direita, mas no mangá ela mostra as duas. Já Yami mostra a honra do rei à esquerda. A cena seguinte mostra Joey junto da turminha, para ter uma melhor vista do duelo. Enquanto Mai pensa consigo mesmo que finalmente iria poder duelar com um oponente formidável quanto Yugi. O anime traz flashbacks de momentos que Mai teve com a turminha e também trouxe um diálogo mais crível que, pela influência da amizade da turminha, aguardou muito esse duelo. Enquanto no mangá, ela meio que fala que é um sonho poder duelar com Yugi, que ok, devido ao duelo no Death Tea, tinha ficado famoso, mas os feitos da turminha da amizade na ilha deveriam ter pesado mais. É interessante que só com o olhar Mai percebeu tudo, e Yami estava apenas pensando no duelo contra Pegasus, mas ela não seria um adversário que poderia ser vencido tão facilmente, com sua nova estratégia. E enfim, o duelo começa. Yami pergunta se Mai não iria usar suas táticas aromáticas, mas Mai responde que não precisava mais desses truques. Yami imagina que tem a vitória garantida, e o primeiro turno é de Mai, com a evocação da Harper Lane, que recebe uma carta virada para baixo. Tanto Joey quanto Yugi imaginam que se trata da mesma estratégia de fortificar monstros com equipamentos. Yami acaba invocando Gaia e comanda seu ataque, e nesse momento acaba acionando a armadilha de Mai, parede espelhada, que tem como efeito mudar o alvo do ataque para o reflexo do monstro atacante e diminui seus pontos de ataque pela metade. Mai encerra o turno de Yugi e trata de começar suas jogadas, onde agora iria combinar a magia de equipamento Cyber Escudo e ataca o monstro de Yugi, o destruindo e aplicando um bom dano aos pontos de vida de Yami. Mai no mangá afirma que ele está desleixado, ele está deixando de perceber algo importante. O capítulo do mangá se encerra aqui, junto com o volume 6, volume 7 de Yu-Gi-Oh! Duelist Heavy Metal Riders e capítulo 56, A Bela Armadilha. Yami não esperava por essa jogada. Mai comenta que não esperava que ele caísse numa armadilha tão óbvia, e diz que ele deveria prosseguir. Yami frustrado acaba sacando o Rei Caveira, então seta uma carta virada para baixo, invoca-o e comanda o ataque. É possível notar que o valor defensivo dele está incorreto na versão animada, com 2.300 pontos ao invés de 1.200 pontos de defesa. Assim como a maioria dos jogadores, Yami não leu o efeito da carta, e como se trata de uma armadilha contínua, ela foi reativada e novamente o monstro de Yami fica com o valor de ataque cortado pela metade. Nesse momento é explicado que normalmente uma carta de magia armadilha era apenas de uso único, e que existem algumas exceções, e mais diz que essa carta armadilha era uma carta bem rara, justamente por isso. Enquanto ela permanecesse em campo, iria ficar ativando indefinidamente seu efeito, selando assim suas jogadas. A cena a seguir, Bakura no anime e Joey no mangá comenta que o Yugi está jogando muito mal, de forma desleixada, e algo estava errado. Mai começa a dizer que esperava mais esse duelo tão aguardado por ela, e que assim que colocou os pés na arena, viu que Yugi estava lidando com uma enorme pressão, pois estava focado apenas em duelar contra Pegasus. Isso fazia-o parecer um garoto arrogante, pois já imaginava que estava com a vitória em mãos, fazendo pouco caso dela. Pegasus confirma que Mai estaria certa, e diz que Yami, nesse atual estado, não teria a menor chance de vencê-lo. Yami começa a ficar irritado e diz a Mai que ela poderia falar o que quisesse quando o derrotasse, e o duelo deveria continuar. Mai afirma que sua tentativa de intimidação era mais uma prova de sua fraqueza. No mangá, ela descreve essa atitude como maquinista, e por essas ações, acabou caindo em sua armadilha facilmente. Joey começa a ficar puto e diz que Yugi não deveria levar essas provocações adiante. No anime, essa fala foi dividida junto com Tristan, e a parte que Té estava entendendo qual era o real motivo de Mai estar agindo dessa forma, foi reforçada com um flashback do duelo Führer pelas estrelas. Mai percebe que a raiva está trazendo o foco de volta a esse duelo, e era isso que ela queria, derrotar Yugi no seu auge. Com isso, inicia seu turno e se preocupa com o que Yami estaria tramando, e ao invés de atacar, ela usa a magia espanador de pernas da Arpia. No anime, fica aparecendo algum tipo de equipamento, pois a Arpia aplica esse efeito de destruir a carta virada para baixo. O resultado é o mesmo, ela encerra seu turno sem atacar. Yami revela que sua carta citada era a armadilha, círculo de magia, e prossegue para seu turno, colocando o Rei Caveira em modo de defesa, e pensa que nada mais poderia ser feito até a retirada daquela carta armadilha. E em seguida posiciona a Fera Mística defensiva. Outro detalhe é que o anime setou a Fera Mística virada para baixo. Na vez de Mai, ela usa novamente Chicote Elétrico. Nota que no mangá ele está com um efeito alterado e não poderia ser utilizado. O anime manteve a mesma carta utilizada no duelo com a Terra, o Chicote de Rosas. Outra diferença era o total de pontos de ataque, onde no anime estaria agora com 2.400, enquanto no mangá ela ficou com 2.100. Ao que parece, foi um erro de continuidade, o espanador estaria mesmo sendo usado como uma carta de equipamento na Arpia. Continuando, o resultado é o mesmo. A Arpia derrota a Fera defensiva de Yami. O turno
volta para Yami, que seta mais um monstro na defensiva. Mai não iria deixar esse stall rolar indefinidamente, e ao sacar consegue uma parte de seu combo, Dragão Pet das Arpias, que ganha 300 pontos de ataque por cada Harper Lane em campo, e com isso o dragão ataca o Rei Caveira. O mangá iria ter um turno extra para Mai destruir o outro monstro de Yami usando o dragão, sem que ele faça algo. Então, o anime omitiu esse turno extra e partiu para a cena onde Mai afirma que durante o duelo que teve com Joy, ela recebeu um enigma e seria um momento apropriado para redirecioná-lo a Yami, que era algo que ele podia ver e ao mesmo tempo não. Enquanto ele não entendesse isso, não iria derrotá-la. O capítulo do mangá se encerra aqui. Capítulo 57. Encontre-se. Após ter proferido o enigma, Joy toma as dores e pergunta se Mai entendeu a resposta que ele havia perguntado nesse enigma. E ela diz que sim. Em todo caso, Joy diz que iria responder, e a resposta seria amizade. Mas Mai diz que não era algo tão clichê quanto isso. Joy fica meio pistola, pois era algo que Joy e Yugi encontraram juntos como resposta. Mai afirma que Joy ensinou uma lição a ela, e ele deveria saber bem qual seria a resposta, pois como o amador conseguiu chegar tão longe nas finais do reino dos duelistas. Yami fica confuso a princípio e tenta ignorar por hora o que Mai estaria tentando lhe dizer. E ao sacar consegue o Mago Negro, mas ele lembra que a armadilha estava em campo. Outro detalhe curioso é que no mangá a armadilha, depois de ativada, volta a ficar setada, esperando uma nova ativação. Com isso, Yugi invoca o Mago Negro em modo de defesa e posiciona na carta armadilha, por se espelho em campo. O anime fez a mesma jogada, setando a armadilha, setando o Mago Negro virado para cima. No turno de Mai, ela saca uma carta armadilha e no anime é uma carta mágica, Sombras no Olhar, que altera a posição de batalha dos monstros setados para a posição de ataque. E, utilizando junto com a arpia, ela tinha um efeito adicional, que obrigava o monstro oponente a batalhar. Com isso, o Mago Negro ativa a armadilha Muro de Espelhos, e tem seu ataque cortado pela metade. Detalhe é que o anime corrigiu os pontos de ataque da arpia, deixando agora com 2.100, no momento que essa cena foi conduzida. Mai então prossegue com mais uma cópia de Espanador das Arpias, destruindo assim a Força Espelho e vaporiza o Mago Negro com o Dragão Pet, assim como os pontos de vida de Yami, sendo agora apenas de 300. O anime encerra o episódio por aqui. Episódio 30. O guerreiro lendário mais forte, o soldado do Lúcio Negro. Yami finalmente sente a pressão e percebe o poder do combo de Mai. Pegasus elogia sua estratégia e percebe que o coração do Yugi está cheio de dúvidas e consegue perceber uma derrota iminente pairando no ar. Joy e Thea pensam que Mai estaria muito mais forte que o normal. Joy imagina que venceu ela por sorte, mas Mai afirma que lutou a sério naquele duelo e que não foi por a sorte de Joy. E conta que quando foi derrotada, ela se sentiu devastada, pois não queria encarar os fatos da derrota. E quando ela confrontou esse sentimento, ela finalmente entendeu o que o enigma de Joy queria realmente dizer. Então Mai pergunta a Joy se ele sabia o porquê de ter chegado tão longe ao reino. Joy afirma que foi por conta de sua amizade com o pessoal, pois não tinha como um jogador amador como ele seguir tão longe por si só. Mai afirma que era exatamente isso. Joy sabia a sua fraqueza e trabalhou para superar ela, e essa era a bravura de um real duelista. E foi isso que ela aprendeu com Joy. E prossegue dizendo que a bravura é colocada a teste quando o duelista é derrotado, pois um coração valente está preparado para uma eventual derrota. Então pergunta se Yami tinha essa coragem. E finalmente Yami compreende que ele não tinha essa bravura, e se recorda do que fez durante o duelo com Kaiba, que mesmo sabendo que Kaiba iria poder se ferir, não queria ter seu orgulho manchado, pois estava com medo de perder. E finalmente entendeu a grandeza da sua outra alma, o Yugizinho. Ele estava sendo forte, no momento da sua fraqueza de julgamento, e finalmente entendeu o que o enigma de Mai queria realmente dizer. Nisso ele agradece Mai pelo duelo, e diz que era agora que o real duelo iria começar. Mai afirma que nem mesmo ele conseguiria sair dessa situação, e Yami finalmente percebe que ele deveria lutar lado a lado com o Yugizinho, e ao fazer a compra ele acaba sacando uma excelente carta, o Controle Cerebral, que permite tomar controle do monstro oponente. Mai afirma que era irrelevante, pois ele não iria conseguir usar o seu Leal Servo para atacar a arpia, mas Yami tem outros planos. Primeiro ele seta uma carta virada para baixo e invoca a Tartaruga Catapulta, mas saca na hora qual era o plano, já que o efeito da tartaruga era quebrar qualquer tipo de defesa ou muralha. Com isso Yami usa o monstro como sacrifício para destruir a parede espelhada. O capítulo do mangá se encerra aqui. Capítulo 58. No limite. Como esse monstro originalmente era de Mai, quem sofre os danos dos pontos de vida seria ela, que fica apenas com 850 pontos. Mai fica impressionado, assim como a turminha, por esse combo de virada. Yami está pronto para pôr sua determinação a teste e encerra seu turno aqui. Na vez de Mai, ela percebe que o combo de Yugi deixou o vulnerável ao ataque à tartaruga, mas a carta virada para baixo poderia ser muito bem uma armadilha, e foi intimidada pelo olhar em chamas de Yugi. Com isso ela prefere fortalecer seu campo utilizando a magia Egotista Elegante, que gera 2 cópias adicionais de sua arpia e encerra o turno. Yami então revela que estava blefando e teria o perdido caso Mai prosseguisse com o ataque, e revela sua carta virada para baixo, uma carta mágica de recuperação de monstros, e decide ativá-la, onde a tartaruga volta à sua mão para ser embaralhada e comprar uma nova mão com 5 cartas. Infelizmente essa nova mão não tem as cartas tão efetivas, entretanto o efeito Sombra no Olhar não iria ativar com personagens femininas. Com isso ele consegue jogar a Elfa Mística na defensiva. É interessante que o anime Yami flipou a carta só para fazer esse suspense. Mai em seu turno usa um monstro que renasce para trazer seu dragão ao cão e vaporiza a Elfa Mística de Yami. Agora a situação era crítica, tudo dependia do próximo saque de Yami, e decide colocar sua fé nesse saque. No mangá, Mai já conta com a vitória e diz que já iria pensar em quais lajes poderiam fazer
fazer com o dinheiro do prêmio. O anime omitiu esse diálogo. Quando ela pensa que Yami não tinha o que fazer, ele acaba ativando as espadas da luz reveladora. A carta queria salvá-lo por 3 turnos, e ele já mentaliza que a única chance de vitória seria invocando o guerreiro lendário. Nesse meio tempo, Mai entende que o duelo seria definido no final desses 3 turnos, e está certa que ela sairia com a vitória. O capítulo do mangá se encerra aqui. Capítulo 59, o espadachim lendário. Yami está ciente que precisa invocar o Lúcio Negro, e que o dragão da arpia ganha ataque conforme a quantidade de Harpier Ladies em campo, então precisava de rápido. Mas sem muitas escolhas, ele posiciona o Caribou em modo de ataque. Mai acha que era algum tipo de piada manter essa carta em seu deck, mas Yami afirma que ele faz parte de sua estratégia para a vitória. Então Mai apenas saca uma carta e encerra seu turno. Yami saca a polimerização, mas não entende qual é o plano de vitória de Yami. Então Yami ativa o monstro que renasce para reviver Gaia, o Cavaleiro Feroz. Pegasus sabe que Yami pretende invocar o lendário espadachim, mas precisava da carta crítica ser sacada para ele conseguir esse feito. A única divergência no duelo ocorre aqui, com o critério de invocação do Lúcio Negro. No mangá, Yugi precisa sacá-lo no segundo turno, da ativação das espadas da luz reveladora, e acaba apostando tudo na compra dessa carta ritual. Nesse momento ele seta a carta ritual e invoca Gleefort em posição de ataque, encerrando assim seu turno. Pegasus não acredita que ele tenha conseguido sacar a carta de ritual no último instante, mas não entende o porquê ele invocou outra criatura tão fraca novamente, fazendo sua compra e passando o turno. Nota que no turno anterior Mai já havia sacado a quarta arpia, mas ela iria esperar os efeitos das espadas se dissiparem para invocá-la. Os efeitos das espadas somem e Mai pergunta o que Yami iria fazer. Ele responde que reuniu todas as peças para sua vitória, iria partir para a invocação do Lúcio Negro. No segundo turno do anime, Yami saca o dragão alado da fortaleza para aumentar o suspense. No turno de Mai, ela consegue mais uma Harpier Lady, assim ela faria seu dragão ficar com mais de 3.000 pontos de ataque e crivar sua vitória, mas decide esperar os efeitos das espadas passar para poder invocá-lo. No último turno, que as espadas iriam ter seu efeito ativo, Yami sabe que seria agora ou nunca, e precisa sacar a carta de ritual, e aposta tudo nesse saque. O anime adaptou melhor essa cena, trazendo o medo de Yami à tona, para logo em seguida mostrar toda a turminha da amizade, assim como Yugizinho, onde ele nunca estaria sozinho, e ao abrir a porta, ele consegue sacar o destino. Comprando a carta do ritual do Lúcio Negro, nem Pegasus consegue acreditar que ele tenha feito tal façanha. Enfim, seria a hora de invocá-lo, o lendário soldado do Lúcio Negro. É interessante ver como essa invocação foi pensada por Takahashi e como ela foi adaptada no anime, e posteriormente como ela foi alterada para o card game. Sem perder tempo, Yami declara o ataque ao dragão das arpias, usando o ataque Chaos Blade, vaporizando o dragão de Mai, junto com suas esperanças de vitória, que imagina que por um turno teria vencido. Ela posiciona sua mão no deck, sendo assim sua derrota por desistência, mas explica que não gostaria de ver suas arpias sendo destruídas, uma a uma, e não teria resposta para derrotar o Lúcio Negro, então assume a derrota. O anime coloca o Bakura para explicar como funciona o sistema de desistência, mas se retira dizendo que foi derrotado. Nesse momento, Yami agradece Mai por ter mostrado a fraqueza que existia em seu coração. Mai afirma que não existe um duelista invencível, que sempre iria existir uma fraqueza no coração das pessoas, que elas tentam ao máximo camuflá-los. Saber trabalhar por cima disso é o que faria total diferença num duelista. E para ela, existe duas formas de perder. Uma derrota onde o ciclo se encerra e tudo acaba, e uma derrota onde ela tira o aprendizado para seguir e melhorar como pessoa, e ela voltaria ainda mais forte para conquistar seus sonhos. O anime e o mangá se encerram aqui, e é onde eu irei encerrar esse vídeo. Agora vamos checar as cartas utilizadas nesse duelo e sua versão no card game. Armadilha permanente, parede espelhada. Cada um dos monstros do seu oponente que conduziu um ataque enquanto este card estava com a face para cima no campo, tem seu ataque diminuído pela metade enquanto este card permanecer em campo. Durante cada uma das suas fases de apoio, pague 2.000 pontos de vida ou destrua essa carta. No mangá e anime, a parede espelhada faz o monstro atacar seu próprio reflexo, cortando pela metade os pontos de ataque, e não possui esse custo de manutenção. A sua versão do card game ficou mais equilibrada. Sombra no olhar. Quando um ou mais monstros forem baixados no lado do campo do seu oponente, escolha um desses monstros baixados. Coloque em posição baixado com a face para cima em posição de ataque. Efeitos de virar não são ativados. No mangá e anime, ela possui um efeito adicional com a Harpier Lady, e esse efeito não está listado nessa carta, novamente colocando o card game como um jogo de RPG de tabuleiro de mesa. Tartaruga Catapulta. O efeito do card game é, uma vez por turno, você pode oferecer o monstro como tributo. Cause dano ao seu oponente igual a metade do ataque que o monstro oferecido como tributo. Tinha em campo. No anime e mangá, a Tartaruga Catapulta é feita para destruir cartas mágicas e armadilhas que façam alusão a estruturas como paredes, muralhas, etc. O burn é aplicado ao jogador que controla originalmente o monstro. Rose Whip, chicote elétrico. O monstro do tipo trovão, equipado com este card, aumenta seu ataque e defesa em 300 pontos. Inclusive, esse é o efeito que está descrito na página do mangá. Agora é que fica a dúvida, será que na tradução para o inglês eles já colocaram o efeito correto da carta? Pois não teria sentido algum a usar na Harpier Lady. Eu acredito que eles já traduziram essa carta com o efeito correto do card game. Egotista elegante. Se Lady Arpia estiver em campo, invoque por invocação especial uma Lady Arpia ou Irmãs de Lady Arpia na sua mão ou deck. No mangá, essa carta tem o nome de Caleidoscópio, e seu efeito é de gerar duas cópias idênticas da Harpier Lady, fora que o seu efeito de não poder atacar foi omitido neste duelo, mas foi usado contra Joey Wheeler. Controle cerebral. Essa carta possui 6 erratas no card game no ocidente.
ocidente. E basicamente era a maneira de pontuação para definir o custo, exemplificar as palavras e estabelecer qual monstro poderia ser de fato utilizado ou não. O efeito original segue assim: pague 800 pontos de vida, escolha um monstro no campo do seu adversário com face para cima, ganhe o controle do card escolhido até a end phase do turno em que este card é ativado. O seu efeito após todas essas erratas são: pague 800 pontos de vida e depois escolha um monstro com a face para cima que seu oponente controla, que possa ser invocado por invocação normal ou baixado. Tome controle do alvo até a fase final. Ou seja, antes do efeito da carta você poderia dar alvo em simplesmente qualquer tipo de monstro, mas agora esse efeito se limita a apenas uma carta que foi invocada normalmente, o que deixa essa carta bem mais fraca que seu efeito original. E por último, o Ritual do Lúcio Negro. Essa carta é usada para a invocação Ritual do Soldado Lúcio Negro. Você também deve oferecer como tributo monstros da sua mão ou campo, cuja soma dos níveis seja igual a 8 ou mais. A invocação Ritual no anime e no mangá são utilizados como um monstro de fusão e não ficam no deck principal. E nesse caso, no reino dos duelistas, fica implícito que o duelista não precisa carregar o extra deck, e se tornou bem diferente da versão final, onde a Konami achou que ficaria muito desbalanceado e deixou a invocação Ritual fazer parte do deck principal e estar na mão junto com a carta Ritual para que possa ser feita a invocação especial, salvo alguns casos que a carta permite invocar do deck direto ou de alguma outra maneira, mas a grande maioria dos rituais funcionam dessa forma. E é isso, duelistas. É interessante ver que o mangá utiliza o card game como um RPG de mesa. O anime estava em transição e estava testando os elementos, e no final o card game tentou balancear o máximo possível o jogo. E se pensar na velocidade atual do game, até parece piada pensar em todo esse nerf para algum tipo de carta. Mas é isso, espero que tenham gostado e semana que vem tem mais. Gotcha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas, e espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha, caso não, deixe seu dislike, mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!